Boa noite, Rogério. Eu sempre faço a primeira pergunta e geralmente eu pergunto sobre suas observações dessa partida. Eu entendo que o Bahia deu uma pequena caída no segundo tempo, não sei se foi questão física ou imposição do adversário, mas acabou dando tudo certo. Bahia sempre consegue esses gols assim nos finais dos jogos. Mas eu queria que você avaliasse a partida e essa passagem do Bahia para jogar a final contra o Confiança. Boa noite. Eu acho que foi um ótimo primeiro tempo. Nós controlamos o jogo praticamente 100% das ações do primeiro tempo. Eles chegaram bastante no primeiro tempo nas bolas cruzadas, no segundo tempo com algumas transições também chegaram, que era mais ou menos o que a gente tinha como expectativa de jogo. Eu acho que é um time mais forte que o nosso fisicamente, a característica do time deles. Você pega Sobral, um jogador muito forte. Dieguinho fazendo uma bela partida, muito forte. Eles têm trocas de jogadores de força, então é natural que eles, quando o tempo vai passando, a gente vai se desgastando, a gente vai sofrendo um pouco mais para conseguir acompanhar o ritmo da parte física. Em contrapartida, na parte, acho que técnica, nós tivemos, não, apesar de não ter tantas chances claras de gol, mas tivemos o controle do jogo na grande maioria do tempo. E também é normal que você ceda alguma coisa ao adversário, né? Que você não tem um jogo de Série A, um jogo de dois times que estão disputando a mesma competição, que é o Campeonato Brasileiro. Um jogo bem parelho, como foram os outros dois também. Acho que foram 3 jogos, nós vencemos esses 3 jogos, mas sempre com muita dificuldade, com gol no final, né? Com o Thiago participando no último jogo, com pênalti, hoje com o Thiago fazendo o gol, e mais o 3-2 que teve da fase classificatória. Então, assim como era de se esperar, um jogo duríssimo, onde nós tivemos que usar tudo que nós tínhamos no dia de hoje para conseguir levar o Bahia a mais uma final. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação à final da Copa do Nordeste. Eu queria que você falasse para a gente, além do lado tático, sobre o lado mental. Você falou lá em São Paulo da importância do time não se entregar e quando tomou gol do Corinthians responder de imediato e tal. E hoje essa equipe tentando e não se entregando, o torcedor ali começando a ficar apreensivo com a possibilidade de pênaltis e tal, mas daqui a pouco, dos últimos minutos, o Everton, que geralmente não termina o jogo, correndo no último minuto, fazendo a jogada do gol. Eu queria que você falasse disso, de como foi para motivar também esse time hoje. Não é difícil de motivar eles e acho que o torcedor também é um combustível muito grande para eles aqui na Fonte Nova. Eu acho que a presença do torcedor, o grito da arquibancada, o incentivo do torcedor, eu acho que é fundamental para que eles resistam mais tempo até do que muitas vezes que sucumbem, a gente acaba sucumbindo um pouco na parte física fora de casa. O Everton eu deixei ele porque ele não tinha viajado, não tinha jogado, ele estava 10 dias sem jogar e achei que ele estava bem no jogo e eu não tinha tantas trocas assim para poder fazer no dia de hoje, né? Nós tínhamos mais o Nestor, que o Jean acabou cansando porque jogou 90 minutos na última rodada. O Nico teve que entrar mais cedo do que a gente imaginava pela lesão do Caio Alexandre. E aí nós fizemos as trocas de acordo com o que a gente tinha, mas o Everton, acho que foi uma bola que saiu de cruzamento, foi para a lateral, voltou e o Everton estava do lado esquerdo, fez um belíssimo, bateu firme na bola, né? E o Thiago bem, porque entrou como ponta aberto, mas fez o fechamento na hora correta e acabou sendo premiado com o gol. É o que eu falei, era um jogo que a gente sabia que ia ser difícil, que ia ser até o final. Mesmo que tivesse feito o gol mais cedo, seria essa mesma luta até o final. O gol nos minutos, nos acréscimos, né, deu pouca chance ao Ceará para tentar reagir. Mas ele é um time que marca muito bem, tenta sempre ter um controle na marcação nossa de meio campo. Mas eu acho que nós controlamos o jogo, tivemos posse, tivemos as melhores oportunidades e raramente uma outra vez eles escaparam em contra-ataques e o que eles têm de melhor eu acho que é essa bola parada deles que é bem batida e com jogadores altos. Hoje tinha Ailon, tinha o Pedro, tinha os 2 zagueiros e mais o Galeano, que é um jogador que não é tão alto, mas tem uns 3 ou 4 gols de cabeça já no ano. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo e pela classificação. A gente sempre fala quando o Bahia faz o gol no último minuto que o Bahia é um eterno gol de Raudinei. Mas a gente tem que observar uma coisa com relação à saída do Caio. Você não teve hoje um jogador que mantivesse a característica do Caio, que é o controle de bola, a construção bem feita. A gente havia conversado há um tempo atrás sobre a entrada do Acevedo. E como o Acevedo poderia ser o eixo de sustentação para os 3-8. Quão difícil foi
mudar a postura do time para jogar com um cara que é mais perdigueiro e perder essa construção? Honestamente, eu acho que o Acevedo evoluiu muito. Nós trabalhamos muito com ele. O Leandro e o Nelson têm trabalhado muito a parte individualizada com ele, de giro, de receber, girando, de... Eu acho que ele entrou super bem concentrado no jogo e bem no jogo. Claro, para fazer exatamente o que o Caio Alexandre faz, são poucos jogadores no Brasil que conseguem fazer isso. Mas eu acho que ele evoluiu muito do ano passado para esse ano, o Nico. Desde que voltou da lesão, vem trabalhando, tentando. Hoje teve uma oportunidade, tomou uma pancada, jogou mancando até o final também. Mas eu acho que ele hoje é muito mais próximo do Caio do que era há 6 meses, 7 meses atrás. Eu acho que ele evoluiu bastante. Claro que sente, o Caio não vai achar os passes chaves que o Caio acha, mas em contrapartida também te dá uma sustentação boa de marcação no meio-campo. Então, tem que ganhar ritmo. Eu não sei qual é a gravidade da lesão do Caio, mas ainda bem que a gente tem um jogador como o Nico para suprir uma eventual ausência dele. Rogério, boa noite. Puxando o gancho, inclusive, de uma aspa do Caio Alexandre contra o Corinthians nos bastidores que o clube divulgou, é que cada um no grupo tem sua importância e que os atletas do banco estão entrando e estão ajudando, né? Sim. E contra o Galo, o Michel entrou e fez o gol. Contra o Juventude, o Lúcio entrou e fez o gol. Hoje o Thiago entrou e fez o gol. Queria que você falasse um pouco sobre a importância desses jogadores que estão entrando e decidindo para o Bahia. Eu falei para eles hoje que nós sabemos que nós sempre usamos 16, né? 15 de linha, né? 16 jogadores em todo jogo. Raramente são os jogos que a gente não faz as 5 substituições. Eu até segurei mais a última, porque eu só tinha uma parada para 2 trocas, né? E eu não sabia, ainda bem que eu segurei, porque eu queria pôr o Thiago um pouco antes, porque eu vi que o Ademir já estava bastante cansado. Mas eu fiquei com medo de Everton, de Nico, que estava mancando, de Jean Lucas, que estava cansado, para ter a certeza, para não errar, para não ficar com um jogador a menos, como foi, por exemplo, contra o Corinthians. Então eu segurei o máximo. Aí, quando o Jean Lucas disse que não aguentava mais, eu aproveitei e já fiz a do Thiago juntos, né? Mas o banco é fundamental para qualquer time, não só por entrar, mas a maneira como você vive o jogo, como você incentiva seus companheiros, como você está concentrado no jogo, eu acho que é fundamental. Pelo ambiente, por tudo, eu acho que é muito importante. Nós temos garotos, né, como o Vitinho, como o Juninho, como outros jogadores jovens no banco, e temos os caras mais rodados, mais experientes, como é o caso do Nestor, o Lúcio, apesar de jovem, mas um jogador que já tem bastante minutos, né? Eu acho que todos entraram, correram, e como tem que ser, competir até o final, não desistir até o último minuto. E foi o que através disso que a gente conseguiu o resultado de hoje. Boa noite, Rogério. Jean Lucas teve o nome vinculado a uma pré-lista de convocação da seleção brasileira. Queria que você falasse um pouco sobre ele e se você acha que o Bahia tem outros jogadores prontos para assumir uma vaga na seleção. Bom, primeiro destacar que o Ancelotti vem assistir o jogo aqui no próximo fim de semana, né? Eu acho que é uma coisa extremamente positiva, né, para a gente ter um treinador que assumiu a seleção brasileira e está, né, viajando pelos mais diversos cantos do país e poder ter um privilégio, acho que para a gente poder ter um cara tão vencedor como ele, hoje frente à seleção brasileira e podendo vir aqui na Fonte Nova assistir um jogo do Bahia. Eu não sei de pré-lista, não acompanho, mas se ele for convocado, acho que é mais do que merecido. Ele é um jogador de característica de muita força, é um cara que tem tudo para jogar no futebol europeu novamente, e é muito provável que daqui, sei lá, 1 ano, 2, ele seja no futebol europeu novamente, porque ele tem todas as características, todos os predicados que um jogador que joga na Europa tenha. Então eu acho que se faz justo. Eu acho que tem, logicamente, outros jogadores, caso do Juba, caso do Caio, que vem jogando muito bem. O Everton eu não vou falar, porque eu acho que talvez tenha passado esse momento, né? E ele viveu, acho que super bem dentro da seleção, mas já está um pouco mais velho. Eu acho que tem, né, outros jogadores para competir. Mas nós temos aí vários jogadores que têm se destacado. Para mim, David Duarte tem sido um jogador importantíssimo também. Não estou falando de uma seleção brasileira, mas assim, citando alguns jogadores com idade boa, né? Juba depende, se você quiser um lateral que apoie, talvez ele não seja realmente o ideal, mas se você quiser um lateral construtor, sem dúvida nenhuma, Juba também passa a ser uma opção. Mas aí é o treinador que tem bem mais capacidade que eu, que vai decidir quem são os nomes. Boa noite, Rogério, tudo bem? Bia Jesus, do Bahia Notícias. O Bahia chegou hoje à sua 6ª final de Copa do Nordeste nos últimos 10 anos, a 3ª final sob o seu comando, né? Tem o Campeonato Baiano de 2024, o Campeonato Baiano de 2025 e agora a Copa do Nordeste. Como é que você avalia a possibilidade de conquistar o seu 2º título sob o comando do Bahia?
Bom, eu gostaria muito, eu sempre falo para eles que é um caminho, as pessoas só veem a parte boa, né? A semifinal, Ceará, jogo aqui, mas não lembro que você teve que ir em Juazeiro jogar num campo seco, duro, à noite, com grama alta, sofrer. Então, hoje eu citei para eles que a gente tenha sempre a tendência de ver depois que você chega na carreira, no ponto mais alto da carreira, e todo mundo acha que é tudo muito legal, né? Ninguém viu onde você dormiu, onde você morou, embaixo de uma arquibancada e tudo. E a mesma coisa numa competição. É difícil você chegar a finais, né? Então, quando você chega a finais, você tem que dar o teu melhor, porque é isso que deixa você eternizado num clube. São os títulos, são as fotos que você deixa, os quadros na parede é que fazem com que você seja lembrado para sempre. E eu espero que a gente possa competir novamente contra o Confiança, né, que ganhou, se não me engano, de 1-0. Contra o Confiança nessas duas partidas. Afinal, foi o time que nos venceu na fase classificatória, né? E a gente espera poder fazer 2 bons jogos. Não sei ainda quais serão as datas, né? Mas a gente espera poder fazer 2 bons jogos e tentar se isolar como o maior campeão do Nordeste. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Desde o jogo contra o Corinthians, a gente percebeu uma mudança na postura do Bahia. Porque, assim, o Bahia é nacionalmente conhecido como um time que tem mais a posse, que cria muitas oportunidades. Inclusive, o Bahia é o time que mais criou grandes chances em 2005 no futebol brasileiro. E desde o jogo contra o Corinthians, a gente vê um Bahia com um pouco menos com a bola e produzindo menos chances. No jogo de hoje, o Bahia só finalizou 3 vezes no segundo tempo e no primeiro só finalizou 4. Então, é um volume baixo considerado a média do clube. E posse de bola também, no segundo tempo, a gente teve menos, a gente teve 50% de posse de bola. A gente está vendo uma mudança, né, da forma do Bahia jogar. Isso foi pensado? Isso foi planejado? Ou os impactos das lesões atrapalharam? Honestamente, não. E a tendência que a gente tem é, quando ganha um jogo como foi o do Corinthians, é enxergar coisas que às vezes não são pedidas e tudo. É uma tendência que a gente tem, né? Quando empata um jogo, a gente... Porque a análise ela vem sempre da vitória, né, para trás do que se você ganha o jogo, faz o gol no final. Então, assim, o Corinthians impôs um ritmo e uma marcação muito forte. Jogar na Arena Corinthians é difícil para qualquer um, para qualquer time. Eles arriscaram muito em marcação individualizada. Se você consegue escapar uma bola, você tem uma chance alta de fazer o gol. Nós fizemos uma boa jogada no começo do jogo e o Corinthians jogou sempre em desvantagem contra a gente. Mesmo quando fez o segundo gol, ficou 1 minuto com a igualdade no placar, já esteve em desvantagem de novo. Então, eu acho que o jogo contra o Corinthians foi um ponto fora da curva do que da maneira como a gente joga. Hoje eu não sei como ficou posse, essas coisas, eu não sei realmente como ficou, mas acredito que nós jogamos bem dentro da nossa característica no dia de hoje. Agora, vão existir adversários que, infelizmente, eles impõem o ritmo de jogo a você. E concordo, o cansaço, jogo após jogo, são muitos jogos, então às vezes você não consegue. Tem um adversário com força física maior que a sua, conhece mais o gramado do que você, como é o caso da Arena Corinthians, que é um gramado bem específico, talvez o melhor do Brasil, mas bem específico e que o time já conhece bastante. E sem dúvida nenhuma, lesões também, logicamente, que atrapalham, porque você tem mais ou menos aqueles jogadores, você sabe que podem entrar no jogo, que podem te manter um ritmo de jogo. E às vezes você faz substituições com características distintas, né? Por exemplo, o Thiaguinho não é um jogador de trabalhar muito toque, é um jogador de ataque, é o espaço, né? E a gente faz trocas que são diferentes. A entrada do Nico no lugar do Caio, por exemplo. Michel Araújo é um cara que ajuda bastante nesse controle de jogo, né? Então depende muito das trocas que você tenha. Quando joga Gilberto é de uma maneira, quando joga Arias é de outra maneira. Eu acho que isso sim faz diferença. No caso do Corinthians foi porque eles nos superaram na parte de marcação, conseguiram ser melhores marcando do que a gente criando naquele momento. Mesmo assim, naquele jogo vencemos. Hoje jogamos muito mais, eu não vi os números, repito, não sei quanto finalizamos, quanto tivemos de posse, mas eu acho que foi um Bahia muito mais parecido com todos os outros jogos do ano. Boa noite, Rogério. Cada jogo é uma história, cada jogo tem uma dificuldade, cada jogo às vezes tem uma situação que pode ser facilitadora, perdão. E diante desse jogo de hoje, o Bahia teve dificuldade no segundo tempo, desconectou um pouco, teve dificuldade, talvez por essa questão da imposição física que você colocou. Eu quero saber de você o seguinte, você acha que você pode extrair mais alguma coisa dessa equipe? Afinal de contas, você vai saborear o triunfo de hoje, mas já tem um jogo domingo, um jogo importante, e você tem problemas físicos. Como é que você analisa essa situação? Você acha que você pode extrair
mais alguma coisa dessa equipe? Ela alcançou a maturidade que talvez você já tenha esperado de uma equipe? Honestamente, eu acho que nós estamos num ponto onde, logicamente, você pode fazer melhores jogos, fazer mais gols, talvez seja isso uma coisa importante. A gente vem sofrendo menos gols, mas a gente pode, talvez, acabar jogos com uma diferença melhor de gols, tentar resolver mais cedo. Mas como matéria de organização, sem contar a parte de finalização, de acabamento de jogada, que talvez é o que mais a gente pode evoluir, eu acho que nós chegamos num ponto assim que é pouca margem que você tem. Eu acho que o maior problema para a gente no momento é tentar descansar e recuperar jogadores para jogar meio fim de semana. Porque quanto mais lesões você tem, automaticamente mais você tem que usar os jogadores que sobraram, automaticamente você corre mais riscos de lesão desses jogadores também. A base pode ser usada, como foi o caso do Thiago hoje, tem Vitinho que vem treinando com a gente mais. Eu fiz, por exemplo, ontem, eu fiz um treino de parte tática do modelo de jogo nosso com os 11 meninos da base, que eu vejo potencial para poder ocupar espaços no time principal, principalmente falando de Copa do Nordeste, onde você não pode mais escrever nenhum jogador, a não ser aqueles que já estavam, como Sidney, como David, como Wendel, como Roger, que treinou comigo ontem, como o Juninho, que veio para o banco hoje. O Zé Guilherme já treina com a gente na parte de cima, já, né? Como o Wendel fez para mim uma lateral direita ontem, né? No treino, pela necessidade que nós temos no caso do Gilberto hoje. E mais alguns garotos que treinaram com a gente no dia de ontem, porque, se preciso for, vai ser através deles que nós vamos ter que extrair alguma coisa para essa final. Então, eu tenho aproveitado. Ontem eu dei o treino para todos e liberei, e depois parte tática para 11 garotos que nós escolhemos, 10 garotos de linha que nós escolhemos. Um deles foi o Juninho que fez, e tentamos trabalhar para que eles tenham um entendimento, se necessário for, participar de algum jogo nessa fase final de Copa do Nordeste. Rogério, você tem uma gordurinha aí do Campeonato Brasileiro de 4 pontos com relação ao 5º e ao 6º colocado. Você tem uma sequência pesada de jogos, inclusive com o Fluminense na próxima semana, que de uma forma ou de outra é uma decisão. Depois tem o Mirassol. Esse jogo do Santos, você pretende rodar o time em função até dos problemas que ocorreram ultimamente de ordem médica? Bom, eu vou analisar, como temos 24 horas a mais do que o padrão que a gente já tem no domingo, quarta, né, sábado, muitas vezes. Nós temos agora, hoje é quarta-feira, a gente joga só no domingo. Então eu vou esperar até sábado, ver praticamente os que jogaram o tempo todo. Amanhã é uma folga, e na sexta-feira é mais recuperação do que qualquer outra coisa. Então só no sábado que eu vou fazer uma análise dos que jogaram, né? Os outros vão estar dentro do sistema, a gente vai estar trabalhando durante a semana. Aqueles que não entraram, os que entraram menos minutos, na quinta-feira, na sexta-feira, já trabalham comigo. E aí nós fazemos uma análise no sábado para ver o que a gente pode fazer no domingo. Eu não vejo como gordura, eu vejo como uma pontuação real. E gordura você vê quando você acha se você acha que você pode chegar mais longe, você não pode ver como gordura, você tem que ver como a realidade dos fatos, que nós precisamos. Um jogo dentro de casa, a gente não tem nem que pensar em pontuação, eu acho. Não tem que pensar que é um jogo dentro da nossa casa e que nós temos que tentar ser vencedor dentro da nossa casa. Acho que é mais ou menos por aí que se passa. Mesmo sabendo que tem o Fluminense, que também é um jogo difícil na outra quinta-feira, mas nós temos que viver dia por dia, né? Nós não podemos abandonar um campeonato em detrimento ao outro, mas também não podemos, temos que achar um meio termo aí que fique bom. Vamos analisar a recuperação de cada um para ver o que a gente faz. E também analisar quando serão as finais da Copa do Nordeste, para fazer escolhas também, porque se entrar 2 jogos agora em setembro, por exemplo, na Parada FIT, 3 e 7, aí fica 28, 31, 3, 7, 10, 13, 16. Aí fica bem difícil para a gente. Boa noite, Rogério. A minha pergunta é muito nesse sentido, né? A gente tem a perspectiva de que entre os jogos agora da final da Copa do Nordeste, 3 e 7, não é isso? É isso? 3 e 7. Eu não tenho essa perspectiva, não sei absolutamente nada. Existe a possibilidade... Não tem nada confirmado, né? Não, confirmado não.
Mas existe a possibilidade. Nós perdemos Eric, nós perdemos Juba, nós perdemos Canu, nós perdemos Juba por lesão de um tempo, né? Desculpa. Perdão, Pulga, eu que me confundi, perdão. Pulga. Perdemos agora o Gilberto por um tempo, perdemos o Caio Alexandre. Você também. O Michel também, né? O Nestor por um tempo ali, pelo cotovelo. Então, você já vinha alertando a respeito do estouro dos atletas. Bom, estamos em setembro. Como administrar essa... Setembro, praticamente, né? Final de agosto, setembro. Nós vamos que dia hoje? 18 ainda. Caramba, falta tempo, o fim 20, de setembro. 21. Estamos em setembro. Puta, tem uma eternidade até lá, cara. Estou lá em setembro já. Vamos lá. Estamos já final de agosto, setembro. Como é que você pode administrar essas lesões, que são todos jogadores-chave? Você tem que todos são jogadores da sua espinha dorsal, do seu esquema tático. Com a entrada de Thiago, Jota agora está indo para o Criciúma. Como é que você pode administrar isso sem perder mais jogadores? Sei que é difícil, obviamente, que é uma mágica que se deve fazer, mas como é que faz essa administração? É natural porque perder esse jogador, porque são os jogadores que mais jogam, né? O jogador Caio Alexandre joga muito, mais fácil ter lesão. O Eric foi uma pena, uma fatalidade, Canu foi uma fatalidade. Eu acho que quando não é lesão muscular, assim, são fatalidades que acontecem. Michel tem entrado quase todos os jogos, enfim, aqueles que participam mais são os que mais sofrem, né? Como que nós vamos fazer? Eu também me pergunto todo dia como nós vamos fazer. Mas nós temos um departamento para recuperação dos jogadores que está fazendo o seu melhor para prevenção de lesões. Nós estamos tirando carga de treinamento para aqueles que jogam, porque o cara corre 10 mil, 11 mil no domingo, 10 mil, 11 mil na quarta. Vai chegar no domingo, então o cara faz toda a quilometragem que ele pode fazer numa semana dentro dos jogos, praticamente não há tempo de treinar. E nós vamos tentar sempre descobrir um jogador novo, tentar ou uma posição nova, às vezes uma improvisação que pode ser feita, porque vai ter que ser feita em determinado momento, principalmente se encaixarem esses jogos da Copa do Nordeste no mês de setembro, no começo de setembro. E aí, logicamente, as trocas vão rareando, vão diminuindo, né? Você não pode comparar, por exemplo, o Thiaguinho no momento já com o Ademir, né? Você não pode comparar o Michel com, por exemplo, sei lá, o Sidney. Eu acho que são jogadores com experiência, né? Mas é assim que surgem novos jogadores. Você pode momentaneamente não ter o mesmo entrosamento, mas nós vamos ter que sobreviver, não dá para parar, né? E também a chegada de um ou outro jogador que devem estar desembarcando ainda nessa semana ou semana que vem. Eu acho que isso pode ajudar a atenuar bastante. É a única coisa que eles têm que entender. O sistema demora um pouquinho com relação a isso, por isso que a parada seria importante. Mas como é muito jogo, não tem como você fazer tanta escolha. Vamos analisar jogo por jogo e torcer para que as lesões, quem está lesionado, volte rápido, quem está lesionado há mais tempo, Canu e Eric, que possam daqui, sei lá, 20, 30 dias, quem sabe, possam estar com a gente, e que a lesão do Caio não seja grave, e vamos tocando como é possível. Boa noite, Rogério. Minha pergunta é justamente em cima de uma previsão. Se você tem alguma previsão em relação a tantos jogadores lesionados, uma previsão de semanas para cada um deles, sobretudo... Puxa, Canu e Eric, se eu falar alguma coisa que eu vou estar sendo leviano, porque tem variáveis nessas recuperações, né? São lesões maiores e de longo tempo. Às vezes você volta um pouco precipitado, você pode ter uma lesão muscular ocasionada por uma lesão de joelho. Isso acontece muito, né? Então você tem que ter cuidado na hora de voltar esses jogadores que estão há mais tempo. Com relação a Michel e a Gilberto, eu sei lá, acredito que vai numa melhor hipótese, entre 10 e 15, 10 e 20 dias a gente pode tê-los, né? O problema é o número de jogos que tem nesse espaço. Aí nós temos quem mais? Caio, não temos a mínima noção do que tem acontecido, vamos ver só amanhã. Pulga, eu acho que já está bem próximo, né? Eu acho que Pulga está bem próximo. Quem? Fred também, eu acho que está, mais... No máximo 10 dias, Juan Pablo um pouco mais, enfim. Mas é o que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, as pessoas querem entregar as datas. E a qualidade ninguém quer saber, né? Então, enquanto for assim, e também, logicamente, os salários são caros e o clube tem que jogar para conseguir também poder pagar os profissionais que trabalham. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo, pela classificação. Eu queria falar a respeito de uma questão, de uma posição que é de suma importância e de alta confiança
confiança tanto do treinador para com o atleta e tanto também para que o atleta possa desempenhar um papel de excelência. A gente tem debatido durante muito tempo aqui a questão dos goleiros, sobre os comportamentos e as críticas que os torcedores vêm fazendo a esses atletas. O Marcos acabou deixando o clube, seguiu a carreira, independente de ser só pelas críticas ou de um processo de evolução também. O Ronaldo vem sendo titular desde a saída do Marcos. Possa ser que a gente tenha encavalado aí, junto com os jogos da Copa do Brasil, também as finais da Copa do Nordeste, não supondo que o João chegue para ser titular, o João Paulo, mas que ele venha a fazer parte do grupo a partir do jogo contra o Fluminense, que é uma decisão, a próxima decisão do Bahia, em tese, é essa contra o Fluminense, apesar de todos os jogos serem decisivos. Mas a gente já olhando para a questão da Copa do Nordeste também, para a final. O goleiro ele precisa muito da confiança, e você que conhece muito bem essa posição, tem esse olhar. Como é que você busca fazer esse controle de grupo, porque o João vai ser inserido no grupo, tem a condição de jogar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste não? Como não minar a confiança do Ronaldo e também trazer o João para o grupo, para uma posição que tem sido bastante visada pelo torcedor? Bom, primeiro eu lamento a saída do Marco, porque ele é um ótimo profissional, é um ótimo goleiro, nós trabalhamos aqui quase 2 anos juntos, e é uma saída momentânea que deve voltar de empréstimo, acho que talvez tenha sido importante até para ele. Não que ele não tivesse capacidade, tem total capacidade de superar essa pressão e seguir. Para mim, teria total capacidade. A chegada de um novo goleiro, ele já está inserido, né? Que ele vai ser inserido, ele já está inserido no contexto, trabalhando desde segunda-feira na academia, ontem, 2 dias já de treinamento no campo, né? Ontem trabalhou com a gente, todo o treinamento. E eu não posso nem te dar uma resposta exata, porque no último 1 ano e 3 meses, ele jogou praticamente, e que eu vi de jogo mesmo, de verdade, ele jogou uma partida. Então, eu não poderia aqui, eu não sei como ele está exatamente, mas vou tentar observar essa semana de treinos, e é como você falou, mesmo que a gente quisesse, ele não tem condições de jogo contra o Santos, não tem condições de jogo na Copa do Nordeste. Eu acho que o Ronaldo fez uma partida segura novamente hoje, né? Foi bem. Eu acho que talvez ele tenha a confiança de todos acreditam muito no trabalho dele, no potencial dele, e nós vamos avaliar no treinamento, dia a dia, para ver como juntar, se possível, poder fazer um treino contra o Sub-20, com os jogadores, de repente, para dar um pouco de ritmo, para olhar, né, para a gente poder ter a noção do comportamental dele num 11 contra 11, né? É o máximo que a gente pode fazer para depois tomar a decisão. Rogério, boa noite, parabéns pelo triunfo. Na coletiva contra o Corinthians, você falou que o time já está no limite. E hoje, né, acaba perdendo o Caio. Não seria o momento de dar mais minutagem aos meninos da base, para que você consiga... sim, não. Poderia botar o time da base, o Sub-20, aqui hoje, e vir jogar aqui. Poderia ser eliminado também. E aí você estaria me perguntando por que não põe o time titular no jogo contra o Ceará, um time de Série A. Então, quando você põe um menino, aqui eu vejo muita gente falando, por que não põe um menino? Quando põe, você pôs para queimar. Quando põe um menino, então assim, cada vez é colocado de uma maneira, né? E talvez porque a gente tem que analisar o grau de enfrentamento desses meninos até hoje, como eles estiveram, né? Agora, cada vez que põe um garoto, muitas vezes sai em determinado jogo, todo mundo fala que foi para queimar. Quando você não põe, você tem que pôr. Então é difícil, acho que você tem que ver o nível do teu elenco, os jogadores que você tem. E é uma pergunta muito simples. Será que aquele garoto rende mais do que determinado jogador mais experiente? É só isso. Você tem que ver com relação a isso. Se botar 2, 3 garotos, será que vai conseguir manter o potencial de jogo do nosso time, como é o padrão de jogo? Então, nós vamos tentar. O objetivo do clube nós estamos trazendo um jogador do Corinthians agora, que está chegando, eu quero ver esse jogador. Nós estamos tentando, o grupo faz contratações para a categoria de base que a gente vai tentando observar. Se nós tivermos um jogador de base que produz mais que um jogador que está lá no elenco principal, ele vai vir. Se nós precisarmos de 15 minutos desse jogador e nós acharmos que ele está pronto, ele vai ter exatamente como o Thiago teve hoje. Eu acho que é gradativo. Agora, que posição nós ficamos no Sub-20 do Campeonato Brasileiro? 16º. Que posição nós estamos no Sub-17? Será que nós estamos prontos para botar esses meninos todos na arena para jogar um jogo contra o Ceará hoje? Então, temos que treiná-los, temos que tentar evoluir sempre. O objetivo do clube é formar jogadores jovens.
é trazer jogadores de 17, 18, 19, 20 anos, porque são ativos, são jogadores que você gasta, compra, mas eles veem isso como um ativo de venda futura e utilização técnica. Mas será que esses meninos já estão prontos hoje? É essa a questão que a gente tem que, essas perguntas que a gente tem que fazer. Num jogo de alto nível competitivo como foi esse, para jogar 90, para jogar 80, 70. Então, devagar, com calma. Eu acho que no momento que a gente precisar, logicamente, por isso que eu estou falando, que eu estou treinando esses garotos, principalmente na parte tática, e quem mostrar a qualidade vai ser inserido no contexto. Rogério, um ano sempre é parâmetro para o outro, né? E no ano anterior você teve essas mesmas competições. Sim. E nesse ano você tem dado respostas diferentes enquanto comandante. O ano passado você chegou bem na final do Baiano, não levou. Comandou o Campeonato Nordeste todo e acabou sucumbindo em uma semifinal, perdendo nos pênaltis. Esse ano você consegue chegar à final, a 10ª final do Bahia, e podendo ser o maior ganhador, chegando ao 5º título. E tudo isso que você já citou de problemas, como fazer para ser esse competitivo e entrar nesse patamar diferenciado dentro da maior competição regional? Bom, o que eu citei para vocês, que de tudo um pouco aqui, nós vamos tentar ter uma equipe, dependendo, acho que das datas, as datas vão ser fundamentais para nós. Se tiver jogo dia 3 e 7, vai ser bem complicado, né? Mas quem trabalhou para chegar até aqui não pode abrir mão, né, de um título tão importante. Nós vamos competir, repito, contra o Confiança. Eu assisti esse jogo, porque eu não fui a esse jogo, mas eu sei que o Confiança é uma equipe que tem crescido, está, se eu não me engano, entre os 8 na Série C, né? Vai brigar pela fase decisiva, provavelmente, do campeonato. E eu acho que a gente teve um jogo contra o Retrô, que a gente serve como parâmetro, serve como exemplo, que a gente tem que sempre respeitar qualquer adversário, né? Você vê hoje CSA e Confiança. CSA eliminou o Grêmio. Foi eliminado hoje pelo Confiança, eliminou o Grêmio na Copa do Brasil. Então, assim, futebol não tem favas contadas, não tem. Agora, nós temos que ter minimamente um time capacitado fisicamente para competir num eventual primeiro jogo de final. Então, nós vamos analisar, nós temos aí, como falaram, Fluminense, Mirassol, né? O Fluminense é um jogo difícil, o Fluminense vem crescendo muito, é um time de muita qualidade, Fluminense. E temos o Santos no próximo. Nós vamos ter que encontrar maneiras de jogar com os jogadores que nós temos, esperando que outros voltem de lesão, né? Uma contratação, outra que chegue, algum menino da base que desponte, para a gente formar um elenco, formar um time para jogar Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e as finais da Copa do Nordeste.